Conta-nos a história que quando Gandhi estava defendendo os valores da paz, assim que a Índia conquistou pelo seu exemplo a liberdade da Inglaterra, os hindus que viviam, os irmãos de sangue que estavam naquela região, mas que estavam muitas vezes separados por crenças diferentes, entre hindus e muçulmanos, começaram uma matança entre si. Bastou que a autoridade da força estivesse ausente, e que cada um agora fosse dono do seu nariz, ou que a nação gigantesca da Índia tivesse que tomar conta de si própria, e as facções se polarizaram. E começaram a se autodestruir. Eram hindus todos. Ou tinham pequenas diferenças, mas profundamente separados entre a crença nos deuses do hinduísmo e a crença no Islã. E Gandhi, que estava ali como o pai da pátria, que pregara para conseguir a liberdade contra a nação opressora, a não violência, continua a lutar contra agora os seus irmãos com a não violência. Então Gandhi começa uma greve de fome. Como ele poderia não agredir os outros? Ele poderia não agredir os outros, mostrando aos outros que ele estava morrendo por culpa deles. Gandhi começa uma greve de fome. E então, na Índia, dá-se a notícia de que Mahatma não está comendo enquanto os hindus estiverem matando muçulmanos e muçulmanos matando hindus. Num primeiro instante, isso não muda muita coisa. Mas Gandhi tinha, na consciência de todos os seus contemporâneos, aquilo que faz um líder ser um líder, que é o desinteresse. Quando se estava discutindo como seria o governo da Nova Índia, e que então as facções dos muçulmanos não queriam ser governadas por hindus, porque eles eram minoria em um país de maioria hindu, Gandhi lutava para que não se dividisse a Índia, que a Índia continuasse sendo uma única nação. Mas os muçulmanos queriam ter uma nação própria. E então, nas reuniões que se seguiram entre os líderes, tendo Gandhi à frente dos que estavam ali governando, entre aspas, o futuro do povo, e na facção oposta, os que eram governantes dos muçulmanos, o líder dos muçulmanos, Gandhi, que indicaria a ordem natural das coisas, se tornaria a primeira autoridade governante da Índia, oferece o cargo de primeiro-ministro ao seu opositor, ao líder da minoria muçulmana. Convida-o a ele ser o primeiro governante da Índia. Para que se conseguisse guardar a harmonia. Mas as diferenças e o sonho de terem uma nação própria fez com que ele recusasse. E nesta confusão, criado o Estado do Paquistão, retirando um pedaço da estrutura geográfica da Índia, todos os que eram muçulmanos começaram a migrar para lá, e os hindus que estavam lá tinham que vir para cá, e então entre si começavam a se matar. Quando então Gandhi resolve
dizer a eles: vocês não estão matando a si, vocês estão me matando, porque eu estou deixando de comer, enquanto vocês se agridem. E estava já há muitas semanas sem alimentar-se. E todos os dias dava-se notícia do estado debilitado, sucessivamente debilitado. E então começaram as confusões de não mais fazerem guerras uns contra os outros, não mais darem motivo para que Gandhi continuasse a morrer por causa deles. E então, em um dos momentos, um homem sobe a escadaria onde Gandhi estava, sendo cuidado por uma médica diariamente, onde os seus assessores também se encontravam. E chegando perto do leito, não se sabe como, joga um pedaço de pão no colo de Gandhi e grita para ele: coma! Coma! E aí então as pessoas ficam assustadas vendo que aquele homem está lá, e Gandhi impede que ele seja arrastado para fora. Porque o homem grita: eu vou para o inferno! Mas eu não quero ir para o inferno com a culpa também de ter matado você. E então Gandhi, vendo a dor daquele homem, pergunta a ele: por que que você vai para o inferno? E o homem diz: eu matei uma criança de 8 anos. Eu peguei essa criança e esfacelei o seu crânio na quina da parede. Porque ela era muçulmana. E minha família é católica. Ou era hindu. E eu sei que quem faz isso não faz boa coisa e que merece ir para o inferno. Mas eu não quero também carregar o peso de ter você nas minhas costas, de ter morrido sem que eu tivesse feito nada. Então Gandhi olha para o homem com a compaixão de quem tem pena como coisa natural do seu espírito. Não esta pena que a gente dá como uma superioridade moral sobre os frágeis. Não. Com a compaixão de quem compreende as lutas morais de uma criatura que não foi capaz de ter compaixão de uma criança de 8 anos. Só porque ela era de uma família que tinha outra religião. Que coisa triste! Um adulto não ter compaixão de uma criança indefesa. Porque neste período matavam assim. Bastava ter a suspeita de que tinham outras crenças e era motivo para você triturá-los para que fossem um a menos. Como deve ser doloroso para alguém perder a capacidade de autodomínio por uma questão tão miserável quanto esta. Ninguém poderia dizer se aquele menino seria ou não muçulmano quando crescesse, mas era parte de uma família que era muçulmana, merecia morrer por isso. Que culpa pode ter alguém? Gandhi então olha para este homem com esta dor na alma e diz para ele, com a voz muito fraca de quem já não comia há muitas semanas, fazendo com que o homem chegue bem perto dele para ouvir o que ele tinha para dizer. Então Gandhi lhe diz o que os espíritos dizem para nós, o que nós podemos dizer para as pessoas que já cometeram delitos como este ou piores, não importa. Gandhi diz para ele: eu conheço uma porta de saída do inferno. Dizem, não é? Que o inferno é um lugar onde as pessoas entram e nunca mais saem. Mas Gandhi diz ao homem: eu conheço uma porta de saída do inferno. E o homem então tem o brilho devolvido ao olhar, querendo saber como sair do inferno. Gandhi disse:
Procure nas cidades onde você mora. Procure no meio desse mundo de gente que está agora sem pai nem mãe, uma criança. Uma criança que tenha mais ou menos a mesma idade desta que você matou. Que não tenha nem pai e nem mãe que esteja jogada no mundo. Porque o homem havia dito a Gandhi que ele havia feito isto porque o filho dele também havia sido morto com a mesma violência. E ele, com ódio, quis fazer a mesma coisa com o filho de alguém. Gandhi então lhe disse: procure um filho órfão que tenha a idade aproximada daquele que você matou, que também tinha a idade aproximada do seu próprio filho que foi assassinado. E então você vai criá-lo como se fosse seu filho. E você vai fazer tudo para ele. Você vai lhe dar tudo do melhor que você puder como um pai honrado. E o homem então começa a chorar. Nunca imaginou que a lei do universo conferisse a alguém tão criminoso a chance de sair do cárcere. O pior que existe, o cárcere da consciência culpada, da consciência que envergonha o seu detentor. Mas, diz Gandhi, não basta fazer isto. É necessário que você se certifique que ele pertence a uma família muçulmana. E que você o crie como muçulmano. Isso é fundamental. Que você adote um filho órfão de uma família muçulmana. E você entregue a ele a mesma fé que a família dele tinha. Aí você sai do inferno. Que significa justamente resgatar o próprio respeito que você não teve quando matou alguém. Seja na quina da parede, seja no ventre da mãe. Porque não é com rezas, nem com lágrimas, nem com depressões, nem com autoflagelações que nós saímos do nosso inferno. Não, não é com isto. Para sair do inferno que nós construímos, nós temos que reparar o mal. Porque isso nos dá a paz na consciência. Nos faz sentirmos-nos melhores do que éramos. Nos faz mais fortes diante daquela fraqueza inicial. E isto significa você desfrutar do que significa ser filho de Deus. Os agressores são filhos da violência. Os assassinos são filhos da insensatez. Os ladrões são filhos da cobiça. Mas quando você conserta o seu erro, você é filho de Deus. Você faz as pazes com a sua essência. Não importa quanto isso te tenha custado.